E ele, né, nos trouxe aqui a fala, ele nos trouxe, né, fala que Jesus não mandou dar o dízimo em Mateus 23 e 23. Muitos pastores usam isso, né, para que se possa dizer, né, que o que estava lá no Velho Testamento foi aqui confirmado em Jesus, Mateus 23 e 23. E já vejo na rede social, tá, muitos teólogos indo para essa linha. Vou citar até alguns aqui, porque às vezes as pessoas falam assim, você falou muitos teólogos, mas quem? Aí eu vou dizer aqui, Geraldo Teles, pastor, né, Geraldo Teles, Caio Fábio mesmo, e alguns anônimos no qual eu não consegui achar o nome. Então, meu pastor Jonathan Ferreira, o dízimo é uma lei do Velho Testamento para a manutenção do templo judaico. Certo? Certo. Nos dias de hoje, na graça, como se vê? Bom, na verdade, o dízimo hoje em dia, ele gerou uma polêmica muito grande no mundo evangélico, porque uns gostam de dar, outros não gostam de dar, outros gostam de mandar naquilo que talvez não é dele, e assim vai. Mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre o texto que foi falado ali, né, sobre Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais ao hortelã, o endro e o caminho, e despreza o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Né? O que Jesus está falando aqui? Isso aqui é uma interpretação de texto. Né? O que Jesus está dizendo aqui? Ele está direcionando essa palavra para os escribas e fariseus. Já sabemos que não são pessoas boas. Eu queria fazer um parênteses aqui, meu pastor. São boas... Existem pessoas boas e ruins no mundo, existem pessoas boas e ruins na igreja, assim como também, porque havia Nicodemos. Sim. Há uma pessoa boa, assim como havia outros, só que eram conduzidos por pessoas que estavam completamente fora do pretexto. Então, eu só queria abrir esse parênteses, porque eu vejo desse jeito, mas se eu ver diferente, pode falar. Sim, os escribas e fariseus, eles também tinham suas crenças, na verdade, só que eles eram muito bitolados na palavra, na letra. Exatamente. A Bíblia diz que a letra mata, né? Mas o Espírito ele vivifica. Então, os escribas e os fariseus, era aquele tipo de igreja, né? Eu vou para o culto. Trazendo para os dias de hoje. Trazendo para o dia de hoje. É aquele tipo de igreja que eu vou para o culto, vou marcar meu ponto, minha domingo, presença, vou levar a minha oferta, vou levar o meu dízimo, vou adorar e glorificar e acabou. Pronto. O que Jesus está dizendo aqui em Mateus 23, 23? Ele está dizendo para os escribas e fariseus, em outros textos, né, ou em outras interpretações, não é só o seu dízimo, não é só a sua oferta. Existem algumas outras ações fora disso. Além do seu dízimo, além da sua oferta, existem as contribuições, a solidariedade, ajudar as pessoas. Então as pessoas hoje em dia e naquela época, os fariseus achavam que só dar o dízimo ou só dar a oferta era o suficiente. Jesus ele não entrou no caso de falar assim, eu obrigo a vocês a dar dízimo. Jesus nunca obrigou a ninguém a dar dízimo, porque o dízimo já existia. Então ele só foi colocando os pingos no i. Mas ali também, quando eu vejo assim, né, vou falar agora aqui como uma pessoa, não vou dizer leiga, né, mas que busca compreender mais sobre essa situação. Jesus era Deus. Em muitos casos ele sabia, por sua mente, sabia aquilo que a pessoa estava pensando, como diz as Escrituras. Se Jesus realmente queria dizer que o dízimo era obrigatório, sabendo que nos dias atuais, hoje, o Espírito Santo, Deus, ele como Deus ali, ele não teria que ser mais específico e dizer, olha, nós devemos dar o dízimo, mas ele não, nós, seja hoje, seja futuro, seja de uma forma mais clara. Ele não diz dessa forma, eu não vejo dessa forma, eu vejo ele dizendo, para aqueles que cumpriam, porque ainda haviam o templo, né, conforme o vídeo, ainda havia pessoas que eram necessitados, levitas, né, que precisavam de receber e do dízimo ali, que não era dinheiro, que era então ali primícias, né, os alimentos e tudo mais. Então, naquele momento ali, Jesus não agiu desse jeito. O que ele agiu foi... Porque pastores nos dias de hoje, para colocar sobre Malaquias, eles vêm e usam... não, Jesus testificou aqui. E eu gostaria de fazer essa pergunta ao senhor de uma forma um pouco mais direta. O senhor também vê esse texto como justificando Malaquias?
esse texto de Mateus 3:10, né? 3:10, Malaquias 3:10. Então o senhor quer dizer que Mateus 23 justifica o livro de Malaquias 3:10, não é isso? Não é, na verdade não é uma justificação. Vou voltar um pouquinho nas suas falas, como o senhor disse que Jesus ele não colocou isso como lei. Na verdade, Jesus ele não veio aplicar a lei, ele veio cumpri-la e colocar os pingos nos is, né? Sim. Até porque a aplicação da lei de Cristo não é contextualmente falando. Milagres, por exemplo, curas, isso aí são acréscimos para cumprir as leis de lá de trás. O dízimo de Malaquias capítulo 3, versículo 10, está dizendo ali sobre hortaliças, sobre comida, sobre plantações. Só que estamos hoje no século XXI. Naquela época, cada um, para sobreviver, somos descendentes de Adão, então temos que se virar, cada um faz o seu plantio, né? Eu plantei tomate aqui e você plantou pimentão aí. Só que você depende do meu tomate, eu dependo do seu pimentão. Sim. Então vamos fazer uma troca. Qual é o valor da troca? A 10ª parte. Você me dá a 10ª parte, que eu te dou a 10ª parte. Né? A questão ali de Melquisedeque, se o senhor for ver, Melquisedeque era rei de Salém, né? E ele estava ali em uma posição completamente maior, superior à do que Abraão em termos de domínio, mas financeiramente Abraão ele tinha mais condições. O que Abraão faz? Ele vai lá, dizima a Melquisedeque. E o interessante é que logo após isso, Melquisedeque ele retorna a Abraão e leva pão e vinho. Então eu vejo o dízimo como algo de retorno. Eu dou e agradecimento. Algo de agradecimento, coração grato, que é o que Paulo fala. Cada um dê segundo o seu coração. Não é isso? Só que aí é onde eu vou entrar no ponto. Por que eu trouxe Malaquias? Por que eu trouxe essa fala? Porque estamos fazendo de algo tão bom. Porque ser dizimista, para mim, é algo muito bom. Mesmo que eu entenda que eu não tenha esse dever. Vou fazer um parênteses aqui rapidinho. No passado, meu pastor, não tinha internet. Então aquilo que o pastor local falava e os regionais falavam, se tornavam lei. Igual um determinado jornal que nós sabemos hoje, que no passado muitos acreditavam, eu hoje desacreditei. E porque hoje nós temos a internet que nos traz contrapontos para nós pararmos, olharmos, analisarmos, pedirmos, nós que temos a Bíblia como fé e prática, o Espírito Santo habita em nós, nos conduzir o caminho correto que devemos andar. Então não é minha verdade, mas então hoje, né, nos dias de hoje nós temos a internet e a gente começa a ver essa falando que é obrigatório, que a lei ainda vale nos dias de hoje, outros dizendo que não, a lei não vale. E como eu falei, eu vejo que o dízimo, para mim, eu sou do posicionamento desse rapaz, desse homem de Deus. Contudo, eu quero dizer para você que está em casa, eu acho que é um momento muito importante de nós falarmos para o Senhor assim, olha, Senhor, eu pego algo no qual eu não tenho mais uma obrigação nos dias atuais, mas eu pego para mim, para que eu possa, primeiramente, dizer ao Senhor, o dinheiro não me domina. O dinheiro não me domina. E, consequentemente, que eu pego isso e coloco em prática em 2 mandamentos que o Senhor me deixa. Que ele faz o resumo dos 10. O amar ao próximo. Então, eu adoro o Senhor com essa atitude de pegar algo, levar para a casa do Senhor, levar o anjo da igreja, aquela atitude em amor ao próximo. Porque aquele anjo da igreja está ali. Olha, gente, vocês não sabem o que um pastor passa. O que um pastor passa no seu secreto, o que ele faz. É claro que nós sabemos que existem os bons e os ruins, mas vamos falar dos bons, tá? Minha mente está voltada para os bons. O que eles fazem em amor à obra de Deus. Então eu pego o meu melhor e levo. Então esse é um posicionamento que eu tenho. Eu gostaria que o senhor falasse, meu pastor, se eu estou errado, estou equivocado, pode ficar à vontade. Não, equivocado. Talvez eu possa ser o equivocado aqui, né? Mas na verdade, quando o senhor falou aí sobre a contribuição, a ajuda, a necessidade pastoral. Eu falei até sobre isso no culto. Antes do senhor me convidar, eu já tinha falado sobre o culto. As pessoas hoje, elas não têm uma ideia do que é
ser um pastor, do que era estar dentro de uma igreja, né? Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor, sou empresário e faço faculdade. Tem alguns jovens lá na igreja que um já terminou a faculdade, outro está para terminar esse ano. Aí eu falei, se você é fazendo faculdade de quê? O meu aqui é sobre engenharia. O meu aqui é sobre contabilidade. Eu falei, pois é, e qual é a sua intenção? É trabalhar filtrado dentro de uma empresa ou você abrir o seu próprio escritório? Minha intenção, pastor, é abrir meu próprio escritório. Aí eu falei, é aí que vai acontecer. É aí que você vai começar a ter noção do que é, porque você passa a ser cabeça de uma situação. Quando o pastor ele pede a oferta e a pessoa não dá, muitos pastores ficam chateados, ficam irados, outros pedem dízimo e outros não dão dízimo, eles ficam irados, porque aí entra o que o senhor falou, o que o homem falou do vídeo, né? Querem obrigar. Eu disse lá na igreja o seguinte, irmãos, pela gratidão a Deus, era para nós chegarmos, não era para nem chegarmos da igreja e dobrar o joelho, já era para entrar pela porta da igreja de joelho dobrado, se curvando em reverência ao Senhor. Lá em Apocalipse diz, né, que os anjos adoram o Senhor, os sacerdotes se curvam ao Senhor. O propulsor da nossa vida é a adoração a Ele, e não pelo que vai vir depois, né, a bênção ou seja o que for. Não é, então, como eu falei anteriormente, o dízimo é um ato de troca, né? Eu dou e eu recebo, mas sem minha malícia de eu vou dar e hoje vai ser certo de eu receber. Sim. Né? De ambos os lados, né? Tanto do membro, porque muitos membros, vamos pegar aqui, igrejas grandes, né? Igreja pequena que às vezes é muito difícil de se falar, porque nem sempre ela está numa condição de poder o ajudar, de poder cumprir algumas coisas. Vamos pegar aquelas grandes, né? Que ela investe o dinheiro que ganha, né? Vai para o banco e investe o dinheiro que entra ali, ao invés de investir nos membros. Essa igreja em específico, né, quando ela tem a oportunidade de estar ali à frente e ela leva a palavra, a mensagem, ela praticamente obriga, inclusive levando até o medo da pessoa perder a sua salvação. Eu gostaria então que o senhor entrasse. O senhor também vê desse jeito a pessoa que não entrega o dízimo, ela perde sua salvação? Não, dízimo, oferta, boas ações, não tem nada a ver com salvação, né? Tem até um texto ali em Apocalipse que nos obriga a ajudar, quando ele diz, estive preso e não foste me visitar. Sim. Estive com fome, não me deste de comer. Estive com sede, não me deste de beber. Estive nu e não me vestiste. Que ato é esse? É um ato de atuar em gratidão, em ajudar, em contribuir, né? Então ele entra um pouquinho lá em cima, o que entra lá em cima é o ato abençoador, aquele ato que eu vou chegar e te abençoar. Enquanto as pessoas se preocupam com o dízimo, existem muitas coisas piores por trás disso. E as pessoas estão pregando o evangelho de uma forma errônea, né, quando coloca o dízimo como um ato de salvação. Se você não der dízimo, você não entra no céu. Eu tenho um estudo lá na igreja, das igrejas de antigamente, e eu li ali alguns tópicos de proibições. A igreja começou como? Sem poder ver televisão, sem poder cortar o cabelo, sem poder usar brinco, sem poder usar maquiagem, no dia de hoje, e sem poder ir à praia. E hoje pode, né? Então, uma pessoa chegou na minha igreja e falou, pastor, o senhor não tem doutrina na igreja? Eu falei assim, não adianta eu aplicar uma doutrina hoje, a qual daqui a 10, 20 anos eu vou ter que exonerar elas, porque o mundo ele vai evoluindo, então nós temos que ir se adaptando, né? Então, quando o senhor falou sobre a proibição de ir subir no céu porque eu não dei o dízimo, isso aí, para mim, eu descarto, isso aí não tem nada a ver. Eu também vejo, né, com esses olhos, que já teve um pastor que fiz um estudo aqui, eu respeito muito meu pastor que tem esse posicionamento, tá? Mas particularmente eu não consigo enxergar com esses olhos. Se ele fala sobre, se ele entra assim, se você não ajudar o seu irmão, se você não fazer pelo seu irmão, você corre o risco, sim, de não entrar lá, porque está lá em Apocalipse. Sim. Como eu disse o texto. Uma coisa é a benevolência, a atitude do amor ao próximo. Exatamente. Porque isso não me faz ser uma pessoa arrependida em Cristo Jesus, no qual ele morreu por mim e eu não pratico isso. Eu sou imitador que não pratico. Eu falei isso lá na igreja já tem uns anos ou alguns meses, eu não me lembro. Irmãos, nós temos uma pessoa aqui que vende salgado.
Em vez de você comprar o salgado lá, compra com essa pessoa que está aqui. Claro. Que é Pedro, Paulo, ele fala que nós temos que dar prioridade aos nossos, aos da casa. Não é isso? Exatamente. Então, vamos supor, o senhor é meu vizinho, você abre aqui um comércio e ali você vende o refrigerante, eu não compro com você, eu compro lá na outra esquina, né? Então, a oferta que hoje é o dinheiro, né? Antigamente era o alimento, a oferta que hoje é o dinheiro, você tem até que saber aonde você aplicar. Não é qualquer igreja que você vai chegar ali, você vai aplicar e você vai ter um resultado. Porque não se sabe para onde está sendo direcionado esse dinheiro. Como o senhor disse, o caixa, o depósito, né, o investimento que as igrejas hoje estão fazendo com o dízimo que está entrando ali. Hoje nós vemos igrejas pegando, levando as ofertas de helicóptero. Tem carro forte que encosta ali. Mas na verdade tem aquele que está ali naquela igreja, está passando fome, está passando dificuldade, está passando necessidade, porque ele está hipnotizado com o que está dizendo em cima do altar. O altar é o espelho. Exato. Eu sou visto como super-homem, o senhor é visto como super-homem, então as pessoas têm respeito ao senhor. O que o senhor falar, as pessoas vão acreditar, né? Mas só que a forma de se conduzir, então, pra gente finalizar essa parte, né? Então a forma de se conduzir ao dízimo oferta é que precisa ser melhorada. Precisa ser melhorado. Eu sou dizimista, né? Amém. Eu não sei se o senhor é dizimista. Também. Eu sou dizimista e graças a Deus por isso, né? Eu tenho as minhas leis dentro de mim, a minha visão. Desde quando eu comecei no Evangelho, eu sempre fui dizimista e sou dizimista até hoje e faço muito além daquilo que eu tenho que dar, como disse ali o texto, que Jesus falou para os escribas. Não é só o dízimo, não é só oferta. Exatamente. Existe uma outra... O que vai levar à salvação não é uma atitude, mas é todo um completo daquele ser humano. Exatamente. Então, para chegarmos ao nível de salvação, nós temos que estar igualado aqui, igualado aqui, igualado aqui, igualado ali. O negócio é arrependimento, é ensino, é prática da palavra, é tudo isso. Hoje, para eu ser dono de uma empresa que eu sou hoje, quando eu comecei nela, eu comecei limpando fossa. Só que de repente meu patrão mandou eu fazer uma outra coisa, eu tinha que fazer. Então, o que o dízimo ali, o que Jesus está ensinando para os fariseus? Faça além disso. Sim. Além de você dar o seu dízimo, de você dar a sua oferta, contribua, faça além, faça algo diferente. E o dízimo, as pessoas que davam o dízimo e a oferta, elas colocavam o dízimo ali, colocavam a oferta, ufa, glória a Deus, consegui dar meu dízimo, e agora o resto, se o pastor pedir alguma ajuda para a gente poder ajudar uma família, eu não vou ajudar porque eu já dei meu dízimo. Muitos são assim. Entendeu? Então não é só dar o dízimo. Então, quem entrou hoje aqui nessa live, quem entrou aqui hoje nesse programa, que muitos entram também para poder buscar, né, um firmamento daquilo que pensa. Pode pensar ao contrário do dízimo ou pode pensar a favor do dízimo. Eu sou a favor do dízimo, sou a favor da contribuição, sou a favor da ajuda aos pobres. Eu não sou a favor de só dar o dízimo, só dar a oferta e virar as costas para a igreja, virar as costas para o pastor e falar, o resto se vire. Verdade. Já cumpri com o meu dízimo, já cumpri com a minha oferta. Se alguém me pedir bala, eu não dou. Se alguém me pedir uma cesta básica, eu também não dou. Porque então, eu já fiz a minha parte. O evangelho está muito além disso. Se eu ver detalhes de curas e milagres de Jesus, todos os que chegavam para Jesus para ser curado, ele perguntava assim, o que queres que eu te faça? E outras ignorâncias, Jesus é cego? Será que ele não está vendo que eu estou paralítico? Eu preciso de se levar. Mas ele perguntava, o que você quer que eu te faça? Aí as pessoas pegavam, falavam o seu problema para ele e Jesus levantava aquelas pessoas. Então tudo gera um sacrifício. Além daquela mulher ter muitas dores há 18 anos, ela teve que se arrastar até chegar a Jesus. Exatamente, lutar com a multidão. Então as pessoas hoje pensam que a igreja... Não é uma atitude. Voltam lá atrás do pastor sofredor que passa fome, porque tem pastor que passa fome. Sim. Tem pastor que passa necessidade. Voltando lá atrás, as pessoas pensam que a igreja, o evangelho, não é ardoso, não é ardido, não é doloroso. O evangelho dói, principalmente em cima do altar. Esse ponto a gente vai falar daqui a pouco, porque tem um vídeo também que fala um pouco sobre isso, sobre o pastoreado, né? E então, nós estamos aqui concordando no vídeo, no sentido que o dízimo é importante. Eu não quero dizer para ninguém que deixe de dar o dízimo. Infelizmente, algumas pessoas vão lá para dizer, você não tem que dar. Não, eu sou a favor que você dê. Só não concordo da forma que colocam.
porque querer usar, conforme eu falei aqui, né, uma ordenança ao povo do Velho Testamento para nós, da graça, eu não, assim, não consigo. Deus ainda não testificou isso no meu coração. Por mais que eu ouça a mensagem por mediante outras pessoas, tá? Do contrário, Deus não testificou no meu coração que eu deva fazer por esse caminho. Mas eu faço por gratidão, porque eu dou por agradecimento. Não, como o pastor falou, não só o dízimo, mas também a oferta voluntária, mas também a atitude de levar a palavra, mas também a atitude do arrependimento. Eu preciso me arrepender todos os dias. É um todo, não é só uma atitude que vai nos levar à salvação, porque tudo isso que nós estamos falando aqui é com o objetivo, levarmos à salvação. E também o dízimo vai, como eu falei, os 2 mandamentos que o Senhor nos deu. Primeiro, adorar a Ele. Eu adoro Ele quando eu mato minha carne, quando eu busco ali ao Senhor colocar em prática o amor ao próximo, levando para aquele anjo da igreja que cuida de vidas, que necessita e precisa, por agradecimento, meu pastor, e não para me ter, mas por agradecimento. É o que nós buscamos fazer e Deus vai testificar nos nossos corações. Somos aqui, eu gosto de colocar, meu pastor, eu gosto da frase de um pastor, não sei o que Silva, ele fala assim: eu preciso falar porque pode ser que eu esteja certo. Nós falamos e Deus testifica aquilo que nós devemos fazer, porque o Espírito Santo que habita aqui, habita aí na sua vida também. Amém?